Igreja, boa tarde. Domingo é legal, realmente. O Senhor nos convidou para descansar nele e justamente hoje podemos celebrar isso. Bem-vindos para este culto. Que o Senhor hoje nos acompanhe, nos abençoe e fale para a mente e o coração de cada um. Queridos, boa tarde a todos. Também realmente uma grande alegria poder estar junto com todos vocês e esperar que Deus também use esses momentos para falar conosco, também para nos unir e dar um senso de propósito para que a nossa igreja possa realmente crescer e ser um agente de proclamação e um agente de transformação. Então, aqui uma grande expectativa que eu também participo neste culto e realmente espero que todos nós possamos estar com esta expectativa daquilo que Deus vai fazer hoje. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E desde já, então, eu encorajo você a poder se lembrar de muitas coisas, dentre elas, que o nosso Deus ele é poderoso e que há poder no nome de Jesus. Grandes coisas, né? Nós podemos ver que há autoridade, poder, mas no nome de Jesus existe a soberania. Então vamos ficar atentos mesmo ao que Deus tem para nós nessa tarde. Boa tarde, irmãos. Então, com o nosso coração aí nessa expectativa, vamos realmente nos esvaziar para receber, né, o que o Espírito Santo tem hoje para nós como igreja. Que o seu coração possa estar grato e com a intenção de oferecer a Deus um culto junto conosco. E vamos louvar a esse Deus que é único, né? Convido vocês a cantar conosco esta canção que diz que em vários textos bíblicos, né, tem essa passagem, mas eu queria ler de Timóteo. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, sejam honra, glória para todos sempre. Porque mesmo ele sendo invisível, nós o sentimos. Nós sabemos que ele existe. Então vamos render todo o nosso louvor, toda honra e glória a esse Deus imortal. Realmente é um desafio podermos, conforme esse relato bíblico, né, diante de um momento de profunda perseguição, problemas gigantescos, uma opressão física, né, de cárcere, poder realmente aproveitar a oportunidade e testemunhar. Certamente estamos em momentos diferentes, momentos malucos, né, como esse que a gente vive, mas certamente é um momento de grande reflexão e, ao mesmo tempo, um momento oportuno e especial de Deus, porque a palavra dele diz que os campos estão prontos, estão brancos, preparados para a colheita. Mas nós estamos no meio de uma pandemia, estamos no meio de uma crise. Como que isso é possível? Será que a palavra de Deus ela está enganada? Será que eu não estou entendendo muito bem tudo isso? Mas é muito claro que as oportunidades existem e com esse louvor, né, que as crianças entoaram, nós percebemos a estratégia do testemunho, como ela é incrível e poderosa. E por falar assim em crise, né, eu gostaria de começar esse tempo de reflexão pensando um pouco essa semana com algumas notícias que nós recebemos, notícias que ficamos tristes, notícias que ficamos assim preocupados. E no caso também, como eu trabalho numa indústria de autopeças, ficar sabendo que uma das montadoras centenárias do Brasil está encerrando as atividades aqui em nosso país, realmente é algo que, puxa vida, a gente ficou muito pensativo, né? Não sei se você soube, mas a Ford, ela informou essa semana que iria encerrar por completo as suas atividades aqui no Brasil até esse ano, final desse ano de 2021, tudo vai estar encerrado. Uma empresa com mais ou menos 8.000 funcionários, nem todos serão demitidos, né? Alguns vão ter que ficar
ainda trabalhando em algumas operações estratégicas, mas a empresa que a gente conhece, talvez você tenha trabalhado ou conhece, né, algum parente que tenha trabalhado, né, nessa empresa, né, ficar sabendo de um contexto dessa forma acaba impactando a gente de uma certa forma. E interessante que a fábrica, como um todo, já tinha encerrado as atividades aqui, né, vizinho da gente. A gente fisicamente está em Santo André, mas aqui onde a gente mora é exatamente divisa com São Bernardo e São Caetano do Sul. E aqui, vizinho da gente também, há poucos minutos, estava a empresa, né, da Ford, que também foi vendida tempos atrás. E agora, então, com essa notícia, também de forma triste, a de Camaçari, na Bahia, vai fechar. A de Taubaté, né, que faz a parte de motores e transmissões, também vai estar fechando. E motivos, temos vários, né, ouvimos ao longo da semana. Pandemia, administração, necessidade de reformas como país, né, para ter um incentivo, incentivos fiscais que a empresa estava se comprometendo de uma certa forma, mas, enfim, é algo que, por exemplo, eu estou trabalhando hoje na empresa, né? A empresa que eu trabalho, eu comecei ali com estágio e até hoje, né? Eu continuo na mesma empresa. E pensar um dia que essa empresa ela vai fechar, poderia fechar, é algo que eu não consigo imaginar um cenário desse. Ou você imaginar, né, a Ford com mais ou menos 100 anos de Brasil, né, ela encerrar tudo isso, é algo realmente que pode impactar. Mas o quanto que você acha, dentro desse contexto, que a sua estabilidade está segura? O quanto que você acha que existe garantias dentro da sua vida, dentro da sua estrutura, dentro da maneira como que você vive, a sua casa? Você também poderia pensar o seu emprego, né? Ou um emprego, uma empresa, podemos colocar também uma igreja, podemos colocar um império, podemos pensar em um reinado. Tudo essas linhas, você imagina algum desses sendo fechado ou dissolvido? Uma empresa, a sua empresa sendo fechada? Você imagina um grande império sendo fechado, sendo dissolvido? Uma igreja, né, que você viu nascer, que estamos vendo a nossa igreja nascer, você enxergar uma igreja encerrando as suas atividades. É curioso pensar dessa forma. Mas, por maior que seja qualquer organização, por maior que seja qualquer reinado, por maior que seja qualquer soberania, por maior que seja qualquer empresa, neste mundo, tudo não tem a sua estabilidade plena. Empresas são estabelecidas, empresas são fechadas, impérios crescem, impérios caem ao longo dos anos. Igrejas também podem nascer, como nós vemos as igrejas nos relatos bíblicos, essas cartas que nós vemos, essas igrejas nasceram e essas igrejas, num determinado momento da história, elas fecharam as suas portas, aquelas em específico. Mas uma coisa que a gente tem que entender, que apenas o reino de Deus, ele permanece para todo sempre. Quando nós comentamos no começo que há poder no nome de Jesus, é exatamente disso que nós comentamos. Esse reino que permanece para sempre é porque aquele que governa esse reino, que é o nosso Deus, ele sim é o Todo-Poderoso. Ele sim governa sobre todas as coisas e ele não pode ser frustrado dentro do seu governo. O reino de Deus, ele é vitorioso em seu esplendor máximo e nós temos que entender e sempre nos lembrar, acho que esse é o momento de encontros semanais, que nós precisamos relembrar disso, que nós pertencemos a esse reino que é vitorioso. Nós comentamos um pouco disso, né, na reunião ontem, né, da equipe base, uma reunião maravilhosa, e nos lembramos naturalmente de tudo isso. E quando foi comentado, então, na reunião do grupo, falei, puxa vida, graças a Deus que é exatamente esse contexto, essa base que também nós estamos preparando aqui o estudo, a mensagem.
Existe poder no reino. Existe poder no nome de Jesus. Existe poder porque é o nosso Senhor que governa sobre tudo e sobre todos. E vemos exatamente isso nos relatos bíblicos e, por exemplo, num sonho do rei da Babilônia, né? O rei, ele é informado pelo profeta Daniel, nós vamos ver aqui no texto, que aconteceriam muitas coisas, e é exatamente essa base dos eventos que acaba sendo discutido tudo isso. Que reinos são colocados, reinos são destronados, conforme aquilo que Deus já tinha mostrado, conforme aquilo que Deus tinha já estabelecido. Por exemplo, aqui o texto de Daniel, capítulo 2, versículo 37 e 39. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-lhe domínio, poder, força e glória. O texto continua. Tu és a cabeça de ouro. Então aqui Daniel, ele está exatamente explicando já para o rei, né, sobre um sonho que ele teve e explicando o significado daquele momento que ele estava vivendo e do momento de poderio que ele estava experimentando, que é exatamente algo que Deus tinha colocado para ele. O texto continua falando, depois de ti, né, já interpretando aqui, né, o sonho, depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, né? E aí o texto continua. E aí, então, depois de ouvir tudo isso, é interessante, maravilhoso ver, então, o rei declarando, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. E dentro desse contexto, né, então é maravilhoso nós entendermos que nesse prelúdio vemos essa interpretação, vemos essa base desse movimento de que tudo acontece exatamente porque Deus está no controle. Famílias, né, talvez tenham ficado tão apreensivas, todo o comércio, né, que é aí onde eu estou inserido, de autopeças, acaba também ficando numa certa expectativa, será que isso vai me afetar de uma forma direta ou indireta? O quanto que a minha estabilidade hoje ela está segura ou não? Mas é aí que é preocupante. Aonde que eu tenho colocado e depositado a minha segurança, a minha estabilidade? Né? Então, e é interessante que dentro de tudo isso, nós vemos então, talvez, um período, um contexto onde o tempo de Deus é estabelecido. O tempo de Deus é colocado para nós, então, percebermos e vivermos de uma forma correta, intensa, profunda. Não sei como que você pode entender tudo isso. Mas Deus realmente, Ele estabelece, Ele coloca todas as coisas para a gente poder, então, estar vivenciando em obediência aquilo que Ele tem colocado para nós. Né? Se nós lembrarmos também do texto de Eclesiastes, é interessante, mas Deus já coloca isso para nós. Existe tempo para tudo. Existe tempo para cada ocasião em nossas vidas. Há tempo certo para cada propósito de Deus que Ele coloca debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. E qual que é o tempo que hoje nós estamos vivendo? Qual que é o tempo que hoje você tem vivenciado de forma pessoal? Qual o tempo que hoje você tem vivido, o tempo de Deus para a sua vida como família, como profissional? E a maior crise, talvez, em termos de tempo, não sei se você já tem vivenciado talvez tudo isso,
né, dentro desse contexto de entender que a estabilidade só existe em Deus. Empresas nascem, empresas morrem. Reinos são colocados, reinos são destronados. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existem tempos específicos de Deus para a sua vida. E você tem aproveitado esse tempo de Deus que Ele tem estabelecido, então, para você agora? E as crises, exatamente, muitas delas podem desencadear porque passamos a refletir e avaliamos e entendemos, puxa, acho que não aproveitei bem o tempo que eu tive. Podemos pensar, estamos aproveitando hoje um tempo de qualidade com a família? Temos investido, né, um tempo realmente de amor e dedicação à nossa família? Estamos aplicando, como nós vimos ontem, né, na reunião, uma sábia socialização com um desenvolvimento intencional de conversas agradáveis que vão conduzir, então, as pessoas a Jesus? Temos, né, aproveitado cada instante das nossas vidas? Você tem aproveitado sabiamente esse tempo que Deus coloca e determina para todas as pessoas para desenvolver conversas inteligentes e então você desenvolveu um testemunho profundo e transformador na vida das pessoas? Por que tudo isso? Porque existe poder no nome de Jesus. Porque existe poder no reino ao qual nós pertencemos. Eu fiquei muito feliz, né? Tempo atrás nós conversamos com um senhor de mais de 50 anos. E eu acho que eu cheguei até a compartilhar, talvez ou no grupo de oração ou aqui no culto, que ele teve um sonho e nesse sonho ele ficou muito perturbado e então nos convidou para poder estar orando com ele, porque não conseguia mais ter paz após esse sonho. E ele relata nesse sonho que ficava vendo, era falecido na época, e o pai dele falava assim, eu não consigo descansar, eu não consigo descansar, não consigo descansar, e o pai já falecido. Ele via esse pai nesse sonho. E ele ficou muito perturbado com tudo isso. Fomos até a casa dele, né, nos encontramos, e ele disse então que sentia uma necessidade de poder perdoar e ser perdoado por muitas coisas que tinham acontecido. E ele então buscou, né? Fui eu e a Keila, podemos estar conversando com ele, orando com ele. E naquele momento, aproveitando aquele tempo que foi oportuno para a vida dele, ele teve um momento espiritual de confessar os pecados. Que é o que a gente sabe, é exatamente o que nós fazemos como igreja. Confissão e arrependimento. Aí você fala, puxa, mas só isso? Simplesmente uma conversa, um tempo de oração, aonde ele confessou pecados, se arrependeu dos pecados e pôde verbalizar o perdão que ele estendia então ao pai dele. E depois daquele momento, né, de confissão, oração, nós já praticamente tranquilos, né, como família pastoral, já fizemos nossa visita, vamos embora. E aí ele falou assim, escuta, aproveitar que vocês estão aqui, eu queria também perguntar se Deus perdoa todos os pecados. Olha, sim, né, tem o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que também a gente poderia explicar para você, mas sim, qualquer pecado Deus pode te perdoar. E aí ele falou assim, porque tem mais um pecado que eu carrego na minha vida e eu não durmo bem e não tenho paz até hoje na minha vida, e isso tem mais de 20 anos. Eu queria confessar também. Aí, né, eu e aquele já ficamos até preocupados, assim, puxa vida, pode também. Deus, ele pode, ele pode perdoar. E ele então confessou ali para nós que ele, quando era um jovem casal ainda, né, ele era casado com a sua esposa, novos no casamento, fizeram então um aborto. E então ele confessou, né, todo aquele momento, disse que reconheceu que realmente era algo terrível, foi algo terrível, carregava aquele sangue derramado sobre ele, e ele então provou do poder libertador que há no nome de Jesus,
o poder que há no nome de Jesus, e ele confessou e se arrependeu. E o mais incrível, né, então, falando das propriedades e características que existem no reino, irmãos, nós encontramos, então, de novo, depois de um bom tempo com esse senhor, e ele falou, e não tinha mais conversado com ele sobre esse assunto, e nos encontramos. Ele falou assim, sabe, que depois daquela oração, depois daquele momento de nós clamarmos pelo nome de Jesus, a minha vida transformou? Falei, puxa, é verdade, né? Eu, tipo assim, né? Ele falou, os meus negócios, o meu trabalho, ele nunca deu certo, Cássio. O meu trabalho só encontra agora prosperidade e avanço. Falei, amém, ótimo, glória a Deus. E pasmem, ele não é de igreja, ele só provou uma parte dessa questão da confissão. E eu falei para ele, olha, tem muito mais que Deus quer oferecer e quer então poder se revelar a você e libertar a você. E você pode e deve buscar isso na sua vida. E ele provando, né, talvez esse tempo oportuno desse poder que existe no reino de Deus, em meio ao momento que ele estava vivendo de crise, o momento que ele vivia ali como pessoa de profunda perturbação. Eu não sei se você já viu essas fotos. Só um instante. Nós estamos falando da Ford. Isso aqui são fotos da década de 70, do pátio da Ford, do momento em que a empresa se encontrava em greve. E eu me surpreendi. Eu não sabia que a turma, né, nesse período de greve, nessa época, eles eram tão radicais assim. Eu achei que tinha visto greve na questão de indústria, na questão de empresa, mas a turma aqui, né, e nós estamos falando da Ford, né, tá? Que foi o caso inicial que está deixando o Brasil, né? E aqui na década de 70, se eu não me engano, tá? O pátio aqui da empresa com os carros de ponta cabeça, com os carros aqui revirados. Como que você interpreta a vivência desse tempo vivido pelos funcionários dessa empresa nesses anos que se passaram? Como que você interpreta a vivência? Ela foi de uma forma correta? Não foi? Houve um aproveitamento máximo de cada pessoa ali nesse tempo de funcionário, de empresa? A empresa trabalhou de uma forma correta com tudo isso que ela se deparou como crise? E na verdade, são perguntas e crises que todos nós passamos quando estamos na dinâmica da vida. Quando nós estamos inseridos, né, nas nossas crises, acaba sendo difícil a gente conseguir entender exatamente tudo o que está acontecendo. Mas voltando então ao relato do rei da Babilônia, e ele conversando então com Daniel. E o rei pergunta para Daniel se ele seria capaz de contar qual que era o sonho, porque até então o rei também não tinha revelado o sonho, ele queria saber qual que era o sonho dele, sem ele verbalizar, e qual que era a interpretação do sonho. E Daniel simplesmente fala, olha, isso está no capítulo 2, versículo 27 do livro de Daniel. Nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre qual você pergunta. Mas existe um Deus nos céus que revela todos os mistérios. É um Deus que está no céu que pode nos revelar a maneira correta de ler os tempos, de agir corretamente nos tempos, atingindo pessoas, quebrando fortalezas nos corações das pessoas e podendo, então, impactar de forma poderosa. E o texto e o relato, então, de Daniel com Nabucodonosor, ele continua, né? Olhando o versículo 31 a 33, dentro desse contexto, ele vai comentar, então, dessa estátua que é enorme, impressionante, e Daniel vem relatando sobre a cabeça de ouro, o peitoral, os braços de prata, o ventre de outros elementos. É que eu vou colocar aqui o slide para os irmãos poderem acompanhar, que acho que fica mais fácil de entender. Então,
texto, né, ele vem colocando esse acompanhamento, o ventre, os quadris de bronze, as pernas eram de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de ouro. E Daniel vai relatando, vai detalhando tudo aquilo então para o rei, e ele observava quando de repente se desprende uma pedra, né, sem auxílio de mão humana, e atinge a estátua nos pés, né, esmigalhando. E o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, de uma forma incrível, é tudo despedaçado e tudo vira pó. Tudo se transforma em poeira. Como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. Tudo vira pó. E o vento os levou sem deixar vestígio. Olha que coisa incrível. Reinos estabelecidos, reinos que são destruídos e que viram pó sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. O que tudo isso? Deus estabelece, então, um reino que jamais será destruído, meu irmão. E é esse o reino que você pertence. Nunca será dominado por nenhum outro povo. Deus estabelece uma fonte de cuidado e sustento maior do que qualquer empresa pode colocar. Você talvez tenha seguro de vida e tá feliz porque você tem seguro de vida. Deus tem um seguro, né? Os nossos tesouros estão sendo depositados num lugar muito mais seguro do que qualquer seguro de vida da Prudential, né? Ou qualquer banco, talvez, que você conheça. Você pode pensar na XP ou investimentos. O seu investimento no reino de Deus é superior a qualquer empresa que pode te ajudar em investimentos ou pessoas que têm, né, expertise nessa área, porque Deus irá destruir tudo isso que nós estamos vendo, estabelecido pelos homens, pela sabedoria humana. O texto diz que tudo vai se transformar em pó, mas o reino de Deus, ele permanece para todo o sempre. Né? O texto de Daniel, ele continua e ele finaliza que o sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o texto diz, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida. Ele se rende, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. E é interessante que Deus, de uma forma extraordinária, quando nós conversamos ontem, eu fiquei pensando que Deus poderia nos desenvolver e nos inserir em conversas inteligentes, agradáveis. São conversas que vão exatamente de encontro com um impacto profundo, como Daniel teve com esse diálogo com o rei. Ele se rende a esse diálogo. É algo que, ao mesmo tempo, ele é inteligente, surpreende o rei e é profundamente sobrenatural. Uma conversa ser inteligente por inteligente é uma conversa que as pessoas podem ter com um filósofo. Mas nós somos convocados a uma conversa agradável e inteligente, porém mostrando o poder e a soberania do Senhor. Para poder, então, encerrar, eu me lembro desse texto que fala realmente que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo pode passar, mas o reino do Senhor, ele permanece para todo o sempre. Existem momentos de ascensão, momentos de queda, para tudo, para todos, mas você precisa perceber que Deus realmente é aquele que permanece para todo sempre. E ele reina. E nós, então, com grande alegria, podemos descansar e proclamar. Descansar que pertencemos a esse reino. Descansar e verbalizar que há poder no nome de Jesus. Que sim, com grande alegria, esperar ver Deus agir
de forma transformadora na vida das pessoas, porque estamos proclamando o poder de Deus. As boas novas do Evangelho são boas novas de transformação. E nós vamos ser convidados por Deus a ver pessoas sendo transformadas, e você precisa dizer sim a tudo isso. Estabilidade porque a nossa estabilidade, nossa confiança está em Deus. Não em empresa, não na minha empresa, não no seguro de vida, não em algo que eu possa pensar em estabilidade para mim, para os meus filhos, para a minha família, para a minha descendência, mas a maior herança realmente seria a herança do reino de Deus. Todo domínio passa, mas o reino do Senhor permanece para todo sempre. Vamos orar. Senhor, obrigado porque podemos descansar no Senhor e sabemos que Tu estás assentado no alto e sublime trono. Tu és aquele que sempre governou todas as coisas. Em nenhum momento o Senhor perdeu o domínio, em nenhum momento o Senhor deixou de reinar. Simplesmente podemos ver atos de misericórdia e tempo que o Senhor estabelece para que as nações e pessoas simplesmente se arrependam dos seus pecados e das suas maldades. Mas nós queremos pedir mesmo que o Senhor nos abençoe de uma forma especial a descansar e nos alegrarmos no poder que há no nome de Jesus, na soberania e na grandeza que há no Teu reino. Alegria tal de poder verbalizar isso para todos que nos acompanham. Maior alegria do que compartilhar a vitória de um time de futebol, de poder compartilhar da política, de poder compartilhar de uma série, de poder compartilhar de um filme, de poder compartilhar de algo que as pessoas curtem. A alegria de falar do Senhor Jesus deve ser maior em nossos corações. E a ousadia deve estar, então, em nossos lábios. Dá-nos grandes oportunidades, Senhor. Oportunidades e aproveitando todo o tempo que o Senhor estabelece em nossas vidas. Nós queremos aproveitar todos os momentos que o Senhor tem para cada um de nós, para esse desenvolvimento de conversas agradáveis, inteligentes e poderosas em Deus, para impactar reis, impactar nações, impactar cidades, impactar famílias, impactar os nossos amigos. Porque nós estamos falando do Evangelho, as boas novas de Jesus. Abençoe-nos, dá-nos realmente essa expectativa, essa esperança de ver o Senhor agir em nosso meio. Muito obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém.